Quando a gente vive coisas como a que você viveu, um imprevisto, o inesperado, um diagnóstico difícil, o desemprego, uma crise no casamento, a falência, tantas coisas podem nos abater assim repentinamente, né? Isso eu não estou nem mencionando o luto, a notícia da morte de alguém querido, mas todos nós estamos propensos, né? Nós estamos vivos, então isso vai acontecer com qualquer um de nós em qualquer altura da vida. E é comum a gente perceber que quando algo inesperado acontece, uma notícia ruim chega, algo sai do trilho, do controle ou daquilo que a gente acha que deveria ser, a nossa tendência, a nossa inclinação natural é acreditar que Deus perdeu o poder, ou que Deus não nos ama tanto assim, ou que Deus não é soberano sobre tudo, Ele só governa sobre algumas coisas. E mesmo que a gente não fale, a gente desenvolve esse pensamento e guarda isso no nosso coração. Um sentimento de inadequação, de rejeição. Deus não me ama tanto. Por que se Deus é misericordioso, por que eu estou passando por isso? Como assim que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? É tão interessante, né? Que a gente responde, a gente pergunta isso muito. Por que comigo? E não, a gente nunca pergunta, por que não comigo? Eu sou um ser humano como outro qualquer, estou no mundo como qualquer outra pessoa está e as aflições nos viriam. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E porque Ele venceu, nós podemos vencer também. Porque Ele venceu, nós temos uma esperança, a esperança da ressurreição. Porque Ele venceu, nós podemos permanecer firmes, sendo sustentados por sua graça e misericórdia, e Ele vai nos fazer chegar na outra margem, atravessar a tempestade. A garantia não é que nós não atravessaríamos tempestades ou não teríamos problemas. A garantia é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E não cabe a gente questionar o amor de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco por ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o amor de Deus já foi provado porque Ele deu o seu Filho unigênito, para que eu e você tivéssemos livre acesso a Ele e pudéssemos falar com Ele livremente mais uma vez. E eu queria trazer à sua memória, o deserto tem um propósito. E a palavra de Deus, ela está repleta. Eu não sei de onde que a gente tirou essa ideia de que se a gente passa por problema, tribulação, se a gente atravessa um deserto, que Deus não nos ama tanto, ou que Deus está chateado com a gente, ou porque Deus está se vingando da gente, ou porque Ele não é soberano, não deve estar ocupado com outras coisas mais importantes. Eu não sei de onde que a gente tirou isso, porque a palavra de Deus, ela revela para nós o caráter de Deus, como Ele é, como Ele age, quem Ele é, né? O deserto tem um propósito. O propósito de nos forjar, de nos aperfeiçoar, de nos treinar, de nos tornar mais generosos, mais misericordiosos, de enxergarmos as coisas que em dias floridos nós não conseguimos enxergar, de valorizarmos coisas que em dias de fartura e abundância não valorizaríamos. Mas eu quero te dizer, não é para a gente permanecer no deserto. Deserto é tempo de treinamento. Deserto é lugar de aperfeiçoamento. Mas Deus tem uma terra prometida para nós. Mas como nós vamos responder? Nós vamos ficar murmurando no nosso deserto? Ou nós vamos deixar o deserto nos ensinar o que é bom? Nós vamos deixar o deserto fortalecer a nossa fé e a nossa confiança naquilo que Deus fala, naquilo que Ele prometeu. Nós estamos atravessando o deserto? Talvez essa pandemia esteja sendo um rigoroso deserto para muitos de nós. Mas como nós vamos responder? O deserto vai ser o nosso treinamento? Vai ser o nosso aperfeiçoamento? Nossos olhos serão abertos para aquilo que realmente é importante e merece a nossa prioridade? Ou nós vamos sair do outro lado murmurando, questionando o amor de Deus? Vamos chutar o balde? Deixa esse negócio de igreja para lá. Deus não está nem aí para a gente, não. Eu quero viver minha vida, quero curtir minha vida.
você pode ser condenado pelas próprias palavras que saem da sua boca. Que a gente atravesse as nossas adversidades, sejam elas quais forem, com os nossos olhos fitos em Deus, crendo que Ele tem o controle de todas as coisas e que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.